Isso. Agora eu queria falar para vocês dos 5 pilares que compõem a religião islâmica. Isso é interessantíssimo para a gente ver por que o islamismo cresce tanto até hoje. É muito fácil entender o cristianismo, o islamismo. Enquanto para ser cristão eu preciso entender que Deus é 3 pessoas, isso é difícil de entender, até hoje a gente não entende a Trindade. O Islã é muito fácil. Em vez de ficar decorando 613 mandamentos, como é o caso do judaísmo, eles têm 5 mandamentos, 5 pilares, nada mais do que isso. Então é a religião mais fácil de entender do mundo, é a religião chamada islâmica. Esses 5 pilares são chamados em árabe de arkan, primeiro e principal. Vocês vão ver que os 5 pilares estão presentes no cristianismo e no judaísmo, para mostrar para vocês que o islamismo nada mais é do que a fusão entre cristianismo e judaísmo. Essas duas religiões se fundem no mundo árabe, numa terceira religião. Por isso que eu falo para vocês, o mundo islâmico é muito mais parecido com o judaísmo e o cristianismo do que diferente. É muito próximo, então não é fácil, não é difícil entender. Então vamos lá. Profissão de fé, chamado shahada. Olha como é fácil. Não existe Deus exceto Deus e Maomé, o seu profeta. Eu estou colocando em português, em árabe. Não existe Alá, exceto Alá e Maomé é o seu profeta. Alá é o nome de Deus, né? É o nome de Deus em árabe. Então só existe um único Deus e Maomé é o seu profeta. É o último, quando eu falo assim, é o seu profeta, não quer dizer que não existiram outros. Ele é o último dos profetas e o mais importante para o mundo muçulmano. Uma coisa importante, Maomé não é Deus para o mundo muçulmano, diferente de Jesus para nós. Maomé é o mais importante dos profetas para o mundo muçulmano, mas não é Deus, ele é ser humano. E aqui ele é tão sagrado para o mundo muçulmano. Esses dias eu estava observando uma coisa interessante. Eu vejo vários filmes de Jesus com vários atores interpretando Jesus, mostrando o rosto. Você não vai encontrar nenhum filme contando a história do Maomé que mostre o rosto do Maomé. Eles colocam um borrão no rosto do ator, porque ninguém pode interpretar o profeta mostrando o rosto. É muito interessante isso. Então todos os filmes que contam a história do Maomé, sejam ele criancinha ou ele adulto, o ator principal que representa o Maomé tem o rosto tampado, borrado, pela sacralidade que eles têm a Maomé. Maomé é tão sagrado que eles não permitem que nenhum autor mostre um rosto que não seja o rosto verdadeiro do Maomé. Tá? Só para vocês entenderem a sacralidade. Ele não é Deus, mas ele é tratado com muita sacralidade dentro do mundo muçulmano. Essa é a fé. A mesma profissão de fé, ela está no mundo judaico e no mundo cristão. Para nós também não existe outro Deus a não ser o Deus único, tá? É a mesma. A nossa fé, a única coisa que discorda do mundo muçulmano é essa questão que Maomé é o seu profeta. O restante é a mesma no judaísmo, no cristianismo e no mundo muçulmano, tá? Então esse é o primeiro pilar, a profissão de fé. Segundo pilar, as orações diárias chamadas de salat. O muçulmano ele é obrigado a fazer 5 orações por dia. 5 orações por dia. Ela tem que ser recitada 5 vezes por dia. E na sexta-feira, meio-dia, é o dia mais sagrado para o muçulmano. Quem vai comigo para Jerusalém vai perceber isso lá. Sexta-feira é sagrado para o mundo muçulmano, sábado para o judeu e domingo para os cristãos. Eu vou inventar uma religião da segunda-feira, porque já emenda a segunda também para nós. Então assim, sexta-feira muçulmanos, sábado judeus, domingo os cristãos. O mundo muçulmano ele para meio-dia e as pessoas vão na sinagoga para escutar um sermão do responsável. Eles não têm sacerdotes, tá? É chamado de imã. Imã é o responsável pela sinagoga. Ele vai lá, ele vai usar ele vai escutar um kutibá. Kutibá seria um sermão daquele dia. Em Campo Grande, eu participei um dia, fui lá conversar com o imã. E lá em Campo Grande, por questão de fuso horário, acontecia esse kutibá às 14 horas. Então depende muito das cidades. Mas no geral, o kutibá, ou esse sermão, ele acontece na sexta-feira, meio-dia, que é o horário mais sagrado para o mundo muçulmano. As orações, as 5 orações, depende de cada país. E como eu viajei muito em países muçulmanos, eu já peguei vários tipos de horários. Mas normalmente assim, entre 5 da manhã e 6 da manhã, primeira oração. Depois você vai ter a segunda oração por volta de entre 1 e 2 da tarde, segunda oração. Depois você vai ter uma oração por volta das 16 horas, a terceira oração. Depois você vai ter uma outra oração por volta das 19 horas.
e depois uma última por volta de 21 a 22 horas. Então são 5 orações por dia. Como é que eu sei do horário? As mesquitas, eu falei sinagogas, apaga a sinagoga, são mesquitas, tá? As mesquitas. Sinagoga é judaica, igrejas cristãs e para o mundo muçulmano chamam mesquitas. As mesquitas, elas, existe um negócio chamado minarete, que é isso aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, que existem aqui megafones, e eles colocam uma fita, né, um CD, para chamar as pessoas para oração. Antigamente, quem chamava para oração era esse cara chamado Muezzin, tá aqui, ó, Muezzin. Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Muezzin. Ele chamava para oração. Como é que essa oração é chamada? Eu vou mandar o vídeo para vocês, eu não coloquei aqui para a gente ganhar tempo. Eu vou mandar um vídeo da cidade de Istambul, o Muezzin chamando para oração. Ele fala 4 vezes em árabe: Deus é maior, Allah Akbar. Eu já falei para vocês: Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Deus é o maior, quer dizer, Allah é maior. Depois ele fala 2 vezes: presto testemunho de que não há nada digno de adoração além de Allah, além de Deus. Você faz isso 2 vezes. Depois você 2 vezes fala: presto testemunho de que Muhammad, quer dizer, Maomé, é o mensageiro de Deus. 2 vezes você tem que falar isso. Aí vem um convite à oração, 2 vezes: venham para a oração. Depois 2 vezes: venham para a salvação. Depois termina dizendo: Deus é maior, 2 vezes: não há nada digno de adoração além de Deus. Eu vou mandar para vocês porque isso é uma espécie de música, é sonoro. Então vocês vão perceber isso, essa oração, esse convite para oração é chamado de Adhan. Adhan significa um convite para oração. Antigamente era um homem que fazia, esse homem chamava Muezzin. Hoje eles colocam CDs nessas minaretes, essas torres das mesquitas, para poder então rezar e chamar para oração. Está aqui em árabe do lado aqui, tá? Eu coloquei em árabe de um lado, em português do outro, para que você saiba. Então, Allahu Akbar, né? Deus é maior, Allahu Akbar. Depois você vai colocar, porque é cantado, Ashadu Allah Ilah, desde o começo, cantado, por isso que ele colocou separado. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui eles, só os homens, sempre em tapete. Eles sempre estão em direção a Meca, a Kaaba, que eu vou mostrar para vocês. Hoje por bússola a gente sabe, né? Mas também quando a mesquita é construída já se faz em direção a Meca. Mulheres não participam aqui nessa parte masculina, elas ficam em outra parte separada. Então os homens eles rezam nesses tapetes voltados para Meca. Por que tem que ser em tapete? Porque o local é sagrado, não se pode tocar. Para entrar nessas mesquitas você tem que tirar os sapatos, coloca num saco plástico. E ou você leva o sapato ou coloca em lugares lá próprios. Dentro de cada mesquita tem sua organização. Não se pisa com sapatos dentro da mesquita, porque é um local sagrado para os muçulmanos. Terceiro princípio, então primeiro princípio, o credo, o Deus único. Segundo, as 5 orações. Terceiro, a esmola, chamado zakat. O Maomé tinha muita preocupação com os mais pobres. Ele percebia que a elite de Meca maltratava muito os mais pobres e os excluídos. Me lembra muito de Jesus, essa visão do Maomé. Então o Maomé, ele criou um imposto chamado zakat. É uma espécie do nosso dízimo. Só que alguns falam que o Maomé estabeleceu 2,5% do que você ganha. Esse dinheiro tem que ser para os pobres. E hoje não tem esse controle de mais de percentual não, mas ainda é usado. Você que é muçulmano tem que dar a esmola, para que a mesquita cuide dos mais pobres. Essa é a visão que o Maomé tinha. Então a esmola ou o zakat para os mais pobres. Isso incomodava muito o Maomé em Meca, o desprezo que a elite de Meca tinha com os mais excluídos daquela cidade. O quarto pilar é o jejum, chamado Ramadã. No 9º mês do calendário muçulmano, geralmente dá entre agosto e outubro, tá? Vocês vão ver logo falar desse mês de Ramadã. Por que entre agosto e outubro? Porque os muçulmanos eles seguem um calendário lunar, não é o mesmo nosso. Então, durante 30 dias, depois vou pegar que dia que vai dar o início do Ramadã, durante 30 dias não se pode comer e beber nada do pôr do sol ao pôr do sol, nem água, nada.
não se pode beber água, não se pode beber suco, nem refrigerante. Cerveja já são proibidos mesmo, a religião muçulmana não permite bebida alcoólica. E eles não podem comer nada. Isso, então, do nascer do sol ao pôr do sol. Aí eles só vão ter a primeira refeição depois que o sol se pôr. O jejum é de um dia? Não. 30 dias dessa forma. Tá? 30 dias dessa forma. Existem pesquisas na área médica, não sei se aqui no grupo tem alguém que é médico, mas pode depois olhar isso, eu também estava vendo se é verdade, que esses jejuns ajudam muito a desintoxicar o organismo. Tá? Você desintoxica o organismo, porque nós ingerimos muita besteira, né? Muita gordura, muita coisa que não é saudável. Então também tem essa questão, mas não é para isso que eles fazem não, não é questão de desintoxicar não, é uma espécie de agradecimento a Deus, né? E eles vão fazer isso. Quem não faz esse jejum? Quem está doente, os idosos e as grávidas, sendo que as grávidas e os doentes, os idosos não, mas as grávidas e os doentes, quando tiver condições, quando melhorar o doente e a grávida tiver o seu filho, ela terá que fazer esse jejum no mês de Ramadã. Esse mês de Ramadã é tão sagrado que é estabelecido pela ONU que nenhum país pode fazer guerra contra os muçulmanos nesse período. Então, por exemplo, teve uma guerra dos Estados Unidos com o Iraque que os Estados Unidos teve que vencer a guerra antes de entrar o mês de Ramadã. Porque se entrasse o mês de Ramadã, os Estados Unidos teriam que parar a guerra. Ninguém pode fazer guerra com um país muçulmano nesse mês de Ramadã. A ONU intervém na hora, senão vira guerra mundial. Então já é estabelecido entre os países que nesse mês não se faz guerra contra os países muçulmanos, esse mês de Ramadã, tá bom? E o quinto e último, que é a peregrinação à Meca, chamado Hajj, é do 12º mês do calendário islâmico. Quem tiver saúde física e financeira, uma vez na vida, tem que ir até Meca para fazer a peregrinação aos lugares que o Maomé viveu e passou. Essa caixa preta aqui, isso aqui é um pano, isso aqui é um cubo. A palavra, inclusive, isso aqui, a palavra desse cubo aqui é Kaaba, e aí hoje se colocou um pano preto por cima. Segundo os muçulmanos, quem construiu essa Kaaba foi o Abraão e o seu filho Ismael. Lógico que passou por várias reformas e teve inundação, teve que reconstruir, mas a primeira construção foi criada, segundo os muçulmanos, por Abraão e o seu filho Ismael. Para quem até aqui nós temos uma catequista que está trabalhando com as crianças, que é a Flávia. O Abraão teve 2 filhos, um é Isaac, que vai dar origem aos judeus, e o outro foi Ismael, filho da escrava Agar, que vai dar origem aos muçulmanos. Segundo os islâmicos, Deus ordenou que Abraão e Ismael construísse nesse local, o centro do mundo, essa Kaaba. O que é Kaaba? É um templo de Deus, literalmente isso. Kaaba é um templo de Deus, é um cubo, templo de Deus com esse pano. As pessoas que vão a Meca, que têm condição financeira, vejam que todos estão de branco, ninguém pode usar outra roupa a não ser branco, por quê? Para não ter diferenciação social, todo mundo diante de Deus é igual. Só pode entrar aí homens também. A religião muçulmana é bastante masculinizada, como também a religião judaica nesse sentido. Nós também somos bastante, só para lembrar que nós não podemos ter sacerdotisa, só sacerdote masculino. Então isso faz parte das religiões monoteístas, mas de qualquer forma, no sentido anti-horário, eles têm que dar, eles encerram a visita à Meca com 7 voltas em sentido anti-horário nesse templo aí chamado Kaaba. Foi encontrado, eu queria mostrar isso aqui, ó, na parte oeste da Kaaba. Isso aqui é um meteorito, caiu do céu, um meteorito. Os muçulmanos falam que esse meteorito é da época de Adão e Eva. Então ele é um presente de Deus para lembrar que aquele cubo, aquele templo sagrado chamado Kaaba, isso aqui, é o local de encontro entre Deus e o homem. Porque de onde vem o meteorito? Do céu. Mas não está que nós não estamos na Terra? Sim, então quer dizer que esse local é o local onde se encontra Deus e o homem. Por isso que esse meteorito foi colocado nessa Kaaba. Aqui está ele, ó, só para vocês verem. Então esse aqui é o templo por dentro, ele é bem simples, é um cubo. E aqui está em vermelho, aqui rodeado em vermelho, esse meteorito, está aqui, ó. Isso é prata, do lado é prata,
e o meteorito no meio. Aqui ele aqui, ó, aqui onde as pessoas estão tocando nele, prata e ele aqui, e aqui então para vocês verem onde ele fica, tá? Esse aqui é o templo por dentro, muito simples, acaba por simples, mas muito sagrado. É o lugar mais sagrado para o mundo muçulmano. Todas as mesquitas do mundo devem ser feitas, o ponto central deve ser em direção a essa Kaaba. Então, ao construir uma mesquita, a espécie de altar, eles não têm altar, mas eles têm um lugar onde fica o imã. Naquele local onde eles rezam, é justamente em direção a essa Kaaba, que é o lugar mais sagrado.